E eu tenho aprendido muito com o Senhor e eu creio que eu vou continuar aprendendo, porque se for da vontade do Senhor, que assim seja. E eu creio que é da vontade do Senhor. Amém? Às vezes a gente não entende certos passagens das nossas vidas, mas a gente só tem que esperar, só tem que confiar no Senhor, porque eu tenho a certeza que Ele vai fazer a sua vontade, a boa obra do Senhor, Ele vai continuar em nossas vidas. A gente não acreditando agora, mas tendo a certeza de que lá no futuro a gente vai entender. Amém? A mensagem do Senhor ela é bem simples, embora a palavra seja bem complexa, mas eu creio que o Senhor Ele vai me direcionar através do Espírito Santo. Está lá no livro de Isaías, capítulo 6, a purificação e o chamado de Isaías. Amém? Essa palavra é bem longa. O Senhor, pergunto para o pastor há quanto tempo ele falou que pode fazer uma vigília, mas... Amém! Glória! Pode ficar tranquilo, não vou falar de mim, não é o meu intuito que isso aconteça, mas a mensagem do Senhor ela tem que ser pregada. É como eu falei, às vezes a gente não entende o porquê, às vezes a gente tem aquela palavra, mas o Senhor Ele tem me direcionado a estudar essa palavra aqui. E diz assim: a purificação e o chamado de Isaías. Isaías, capítulo 6, verso de número 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo, e acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar. Com uma tenaz, tocou os meus lábios com uma brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. E então eu ouvi o Senhor perguntar: quem eu enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. E então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. E se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixem um topo quando cortados, o topo de Israel será uma semente santa. Somente até aqui, amém? Como eu disse, a palavra é bem extensa, mas eu creio que o Senhor ele vai dizer em nossos corações através dessa mensagem, amém?
Senhor Deus Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Senhor, que não seja eu a falar de mim, das minhas conquistas, Senhor, das minhas frutações, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar com todo o Teu povo, Pai, porque eu creio que através do Teu Espírito Santo que a Sua mensagem será pregada. Senhor, em nome de Jesus, repreende o mal que tenta tirar toda a palavra, Senhor amado, do povo Seu. Em nome de Jesus, que através da minha vida, Senhor amado, seja a mensagem pregada primeiramente para mim, porque eu preciso ouvi-la, Senhor amado, para interpretar para o Seu povo da melhor maneira possível que o Senhor venha a entregar. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, obviamente que eu fiz o meu esposo, deixa eu achá-lo aqui. Graças a Deus por isso. Vamos lá, o chamado de Isaías. Esse texto fala sobre o profeta messiânico chamado Isaías, e podemos aprender 3 requisitos para sermos usados por Deus. Amém? Todos querem ser usados pelo Senhor. Amém. Eu sei que o Senhor Ele quer usar cada um de nós, mas para que isso seja cumprido em nossas vidas, é necessário que a gente venha a ouvir o que o Senhor Ele tem a falar conosco. Amém? Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente venha se derramar aos pés do nosso grande Deus. É necessário que a gente venha abrir os nossos corações e reconhecer que nós somos homens e mulheres pecadores e que necessitamos a ser purificados por Ele. Olhando aos olhos de cada um do povo do Senhor que aqui está, eu vejo que o brilho dos olhos de cada um vem trazer com que a mensagem do Senhor seja pregada, seja escrita por cada um de nós, e é necessário que a gente venha deixar com que o Espírito Santo lhe fale conosco. Nesse exato momento, nós sabemos que no ano em que o rei Uzias ele morreu, Isaías ele foi levado ao templo para fazer o querer do Senhor, e naquele lugar ele sabia que ele tinha que se entregar para que todo o querer do Senhor fosse manifestado na vida dele. Nós sabemos que esse rei era um rei bondoso, em que todo o povo ali ele sempre gostava desse rei, mas certo dia esse rei ele se foi, e toda a sua glória foi com ele, porque toda a terra ali de Judá, de Jerusalém, tinha suas riquezas, o exército tinha grandes riquezas, os despojos de guerra. Nós sabemos que era bem governada por esse rei, mas é preciso perder para que venha ganhar. É preciso que a gente venha entender, para que a mensagem do Senhor venha para cada um dos nossos corações. É preciso entender que aquele rei tinha que sair de cena, para que a mensagem do Senhor viesse se manifestar através da vida de Isaías. E foi assim que o Senhor fez. Quem era o rei Isaías? Esse rei era aclamado pelo povo de Judá e de Jerusalém. E no entanto, assim que a sua morte foi anunciada, o povo se perde financeiramente, em forças do exército, principalmente espiritualmente. Porque nós sabemos que através dos nossos líderes, a liderança é muito importante para que a gente venha aprender cada vez mais e que a gente venha estar debaixo dessa liderança a buscar aos caminhos do Senhor. E a partir do momento que a gente deixa de buscar a Deus através dos nossos líderes, desapontando Ele, deixando para trás tudo que não provém do Senhor, nós sabemos que é muito difícil continuar a praticar as coisas de Deus. Amém? E nesse ano ao qual o rei Uzias ele faleceu, ele morreu, ele já não estava mais na terra, Deus ele precisava levantar um outro homem para que viesse profetizar, porque ele sabia que outros reis iam ser levantados através da linhagem de Davi. Mas esses reis não iam mais proclamar o nome do Senhor, não iam mais guardar os tesouros de Deus, os tesouros que por outra hora eram cheios da casa do Senhor. Nós sabemos que esse tesouro ele só tem valor em nossos corações quando a casa do Senhor está cheia.
e a casa do Senhor é os nossos corações. Nós sabemos de tudo isso, e nós temos que guardar esse tesouro, para que a casa do Senhor permaneça cheia. Precisamos reconhecer quem é Deus, e desde o verso 1 até o verso 4, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a sua borda e o seu manto enchia o templo, e acima deles havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Podemos observar aqui que os serafins, que são esses seres de fogo, eles dizem em alta voz, dizendo que o Senhor ele é santo, e eles enfatizam 3 vezes: Santo, Santo, Santo. E se eles cobriam o rosto, é porque eles estavam muito próximos ao Senhor nosso Deus. E todos nós sabemos que não podemos se aproximar e nem ver o rosto do Senhor. E esses anjos, eles cobriam seus rostos, porque a luz do Senhor, ele precisa resplandecer em nossas vidas, a cada um de nós, para que o brilho do Espírito Santo, ele venha fazer a diferença em nossas vidas, para que o brilho do Espírito Santo verdadeiramente, ela venha fazer a diferença em nossas vidas. E quanto mais reconhecemos o Deus Todo-Poderoso, através desses anjos, através das nossas vidas, através dos anjos do Senhor, nós podemos acreditar e estar verdadeiramente na presença do Senhor. Precisamos reconhecer quem é Deus. Precisamos reconhecer que através da visão do Senhor, Ele é soberano, santo e glorioso. Amém. Santo, santo, santo. Quantas das vezes nós se colocamos na presença do Senhor de qualquer jeito? Tantas são as vezes que a gente se coloca na presença do Senhor de qualquer maneira, não reconhecendo que Deus ele é soberano em nossas vidas. Desde o primeiro dia que eu entrei nesse ministério, eu tenho aprendido muito com o Senhor. Desde o primeiro dia eu tenho aprendido que a vontade do Senhor, Ele tem que ser primeiro nas nossas vidas, em tudo. No nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, em tudo. Se a gente obedecer à voz do Senhor e atender ao chamado de Deus, que é muito difícil, mas nós sabemos que Deus, a vontade dEle, tem que ser soberana em nossas vidas. Aí sim o Senhor ele começa a falar a cada um de nós. Aí sim o Senhor ele começa a dizer o que nós temos que fazer, qual é o nosso chamado. Porque quando a gente se converte no Senhor, uma das coisas que a gente mais se pergunta para nós mesmos, até mesmo para os nossos líderes, é o que é que Deus quer que a gente faça. Qual é a vontade do Senhor em nossas vidas? E nós esquecemos que o Senhor ele é soberano, e que se a gente atender a voz de Deus, verdadeiramente a gente começar a fazer a vontade dEle, aí sim a vontade do Senhor será cumprida em nossas vidas. Amém? É muito difícil a gente atender o chamado do Senhor, porque a gente começa a fazer outras coisas. Como o Senhor fala, vá para a direita, a gente vai para a esquerda, vai para frente, a gente vai para trás. Mas o Senhor ele é soberano em nossas vidas, e a gente começa a entender isso através da vida de Isaías. Porque ele sabe que os anjos ali, os serafins, começam a enfatizar santo, 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 e começa a tremer tudo. E ele tem essa visão. E quanto mais reconhecemos que Deus é soberano, mais o Senhor ele usa o povo seu. E afirma que devemos reconhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, pois sem esse conhecimento o nosso ministério fracassa. Amém? Eu vou pedir para o irmão colocar ali no livro de de Oséias, capítulo 6, verso de número 3. Só para a gente contextualizar. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, e Ele nos responderá.
tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Amém? Amém. Isso é reconhecer que o Senhor é soberano em nossas vidas, porque nós precisamos disso. Afirma que devemos reconhecer para prosseguir, para que o nosso ministério não fracasse. Amém. Porque não adianta a gente começar a fazer a obra de Deus sem conhecer e sem saber quem é Deus e o que Ele quer de nós. Aleluia. Porque a voz do Senhor, assim como foi para mim, querendo trocar a sua mensagem, mas Ele dizendo: não é essa que será pregada. Não vai ser o que você quer, mas sim o que eu quero, porque eu sou soberano na sua vida e na vida dos meus irmãos, dos meus filhos. É necessário que a mensagem de Deus ela seja pregada através de porque o Senhor Ele quer levantar profetas de última hora para dizer ao povo o que deve ou não fazer. Amém? Prosseguindo aqui na mensagem do Senhor, é necessário reconhecer quem somos, confessar os nossos pecados, assim como o profeta fez, dizendo que era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Precisamos limpar o nosso coração. Às vezes a gente começa a ler a mensagem do Senhor e às vezes que pensamos que habitar no meio de um povo que fala palavrão ou que deixa de falar alguma coisa é somente isso. Não é somente isso. Nós precisamos limpar o nosso coração. Lá no livro de Mateus, capítulo 12, verso de número 34, ele fala bem. Porque o que a nossa língua fala, ela fala do que está de dentro do nosso coração. E é preciso limpar o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus se achegue ao templo que Ele escolheu para fazer morada. Graças a Deus. E a partir daí, que o servo do Senhor, o profeta ali estava sendo chamado, ele vê o quanto Deus era santo. Ele pensa que ele também será condenado, porque ele sabe que ele era falho, ele era pecador. Assim como eu sei onde são os meus limites, assim como eu sei aonde eu falho, aonde eu peco, assim como eu sei aonde o Senhor manda eu ir, e mesmo assim lá eu estou. Assim como eu sei que o Senhor Ele fala para obedecer a sua mensagem, e eu penso em fazer outras coisas, Deus sabe que a partir do momento que eu confesso os meus erros, os meus pecados, Ele começa a me limpar. Amém. E Ele vem com essa brasa viva, através dos seus serafins, dos seus anjos, dos seus arcanjos, para que venha limpar cada um de nós. A mensagem está sendo pregada para que você verdadeiramente se limpe da presença do Senhor. Ore, busque a presença de Deus. Para que Deus verdadeiramente, Ele sabe de tudo, porque Ele é soberano. Ele sabe de tudo, porque Ele é misericordioso, Ele é glorioso. Os serafins, Ele tem nos mostrado que é necessário se limpar da presença do Senhor, confessar os nossos erros, os nossos pecados, para que a partir daí o Senhor Ele começa a fazer uso de cada um de nós, porque é isso que Ele quer: levantar homens e mulheres como profetas de última hora. E nós sabemos que a seara é grande, poucos são os escolhidos do Senhor, poucos são aqueles que se levantam para fazer a boa obra de Deus. Quando verdadeiramente nos encontramos com Deus, é impossível não obedecermos, e quando somos imperfeitos, contudo Deus nos purifica os nossos pecados e nos perdoa da sua graça, com a sua graça. 1 João, o capítulo de número 1, e verso de número 9, ele diz muito bem isso, que Deus, Ele purifica os nossos pecados, nos perdoa por sua graça. Porque nós sabemos o quanto o Senhor Ele é misericordioso para conosco. Ele conhece a cada falha nossa, a cada pecado, a tudo que a gente faz no oculto e no escondido. Porque Deus Ele é misericordioso, e mesmo assim, sabendo que nós somos falhos, Ele nos levanta, através da sua misericórdia, do seu poder,
infinita misericórdia para que a gente venha fazer a boa obra na sua casa, não somente aqui dentro, mas também lá fora. E nós estamos vivendo os últimos tempos do Senhor. Nós sabemos que a política já não é mais perfeita. Nós sabemos que tudo que está lá fora vem nos trazer a pecar, vem nos fazer a pecar, a falhar. Mas nós sabemos também que o Senhor Ele quer nos levantar. Amém. Que através da minha vida, que através da sua vida, o Senhor Ele vai buscar muitos homens e mulheres para serem profetas de última hora. Aleluia. E então eu ouvi o Senhor perguntar: a quem enviarei? Como mensageiro a este povo, quem será por nós? E eu o respondi: eu estou aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração desse povo, tape os ouvidos e feche os olhos dele, e assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, e nem voltarão para mim a fim de seres curados. Nós sabemos que nesse momento o profeta ele podia se fingir de morto, não entendendo a palavra do Senhor, quando lhe pergunta: a quem enviarei? Assim que o Senhor faz comigo, é assim que o Senhor faz contigo, é assim que o Senhor faz com todos nós. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Algumas traduções vão dizer dessa forma: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim a esse povo. E esse povo tem um coração puro, porque nós sabemos aqui na palavra que o coração, assim como o de Faraó, foi endurecido. O povo não quis entender, nem saber, nem compreender que naquele momento era a voz do Senhor falando através do profeta, assim como é a voz do Espírito Santo hoje dizendo às igrejas, a quem tem ouvido para ouvir. Amém. Deus ele tem nos chamado. Quantas são as vezes que Deus tem nos chamado, não somente para louvar, para pregar, mas para trazer a mensagem àquele que tem um coração duro, que é muito difícil, que às vezes nem quer receber a gente em suas casas, nem na rua, às vezes um parente. Às vezes nós sabemos que é muito mais fácil pregar aquele que nunca ouviu a mensagem do Senhor do que aquele que está desviado, do que aquele que por outra hora estava na casa do Senhor, mas agora ele já não quer mais saber da presença de Deus. Nós sabemos que não devemos julgar a esses homens, a essas mulheres, porque o Senhor ele quer salvar a cada um de nós, e é através da minha vida, do meu testemunho, do seu testemunho, que o Senhor ele vai fazer a boa obra e vai trazer de volta a cada um desses que está perdido. Em nome de Jesus. Quantas são as vezes que a gente pede para que essa pessoa, esse homem, essa mulher, ele se volte a Deus e ele fala: não, dessa vez não, eu vou da próxima. É muito difícil, mas aqui na mensagem do Senhor ele diz que é necessário pregar as boas novas do Senhor a todo o povo de Israel, de Judá, da nossa casa, da minha casa. Nós sabemos que tudo será destruído, que tudo, mas mesmo assim Deus ele deixará um toco queimado, mutilado, mas esse toco é o próprio que Deus vai fazer remanescer. Que assim seja, em nome de Jesus. É através desse toco que Deus vai verdadeiramente trazer a vida ao seu, aos seus escolhidos. É muito difícil entender a voz do Senhor, é muito difícil compreender quando a gente fecha os nossos corações e deixa que o empecilho seja os nossos pecados. Mas quando a gente deixa cair as escamas dos nossos olhos, quando a gente começa a ouvir a voz do Senhor em nossos corações, nós sabemos que a voz de Deus vai nos direcionar a cada homem, a cada mulher, para que se volte a Deus. O profeta Isaías,
Ele foi levantado como profeta de última hora. Eu costumo dizer que ele está à frente do seu tempo, pregando as boas novas, pregando palavras duras ao povo, dizendo que a cidade será destruída por outros povos, para não fazer alianças. E ele se achega até esses líderes reis. E nós sabemos o quanto o coração desses reis ficou endurecido, que por outra hora já não é mais como Uzias. Mas agora outros reis foram levantados e começam a fazer sobre os povos. Quantas são as vezes que a gente começa a se achegar até aquele que o Senhor não mandou a gente se achegar? E como entender isso? Como saber verdadeiramente quem é o povo de Deus que a gente precisa se achegar? Assim como foi pregado aqui logo no começo, nós temos que ouvir a mensagem de Deus. E uma dessas coisas é entender quem é Deus em nossas vidas, quem somos nós da presença do Senhor, e principalmente confessar os nossos pecados. Deus, ele se faz presente, assim como ele anda no nosso meio agora, nesse exato momento. Deus, ele está aqui, e basta você compreender que Deus, ele se faz presente em nosso meio, através de uma mensagem pregada simplesmente, assim como o Espírito Santo ele está dizendo em nós, em nossos corações agora nesse exato momento. Mas Deus, ele se faz presente em cada um de nós. Após ser perdoado, purificado, fica muito mais fácil ouvir a voz do Senhor e entender o que Deus quer que façamos. Amém. Tanto que o profeta ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E o profeta de pronto se oferece para fazer a boa obra do Senhor. Lá em Lucas 2 diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós sabemos que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos do Senhor. Senhor, eis-me aqui, me escolha para fazer a sua obra. Quantos vão praticar a boa obra do Senhor? E quantos vão se omitir? Como eu disse, o Senhor, ele tem me chamado para praticar uma boa obra, talvez de uma maneira que eu nunca imaginasse na minha vida. Mas Deus tem me ensinado que é a partir daí que Ele vai me usar cada vez mais, que Ele quer usar cada um de vocês cada vez mais. Cada um na sua área, cada um no seu sentido, cada um com a força do Espírito Santo, porque Ele se faz presente em nossas vidas, em todos os lugares. Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E Ele se faz presente em cada um de nós, para que lá no meu serviço, ou lá no seu serviço, na sua cidade talvez, no seu trabalho, na sua faculdade, Deus use cada um de nós para fazer a vontade dEle, a quem a Ele o chamou, a quem a Ele escolheu. A voz do Senhor, Ele tem falado muito forte no meu coração nessas últimas semanas, que através dessa mensagem, que o chamado de Deus na minha vida e na sua vida, ele seja compreendido, para que enfim nós levantamos a nossa mão, não somente em adoração ao Espírito Santo de Deus, mas para que o chamado de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Às vezes Deus vai usar cada um de nós de maneira simples, através dos dons que Ele tem derramado em nossas vidas. Um com louvor, outro com o dom da palavra, o outro com o dom de ajudar o seu próximo, cada um com o seu dom, mas usando os dons do Senhor. Deus, Ele tem nos chamado a cada dia, para que essa multiplicação dos dons se faça presente na minha vida e na sua vida. E vimos que os servos que para sermos usados por Deus, assim como o profeta é, necessitamos reconhecer quem é Deus, e é necessário reconhecer quem somos e compreender o que o mundo precisa. Deus, Ele tem nos chamado para ir pregar as boas novas nesse mundo.
Assim como o Senhor Deus, Ele trouxe o seu Filho, se fez carne nesse mundo, e Ele disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, para que todos aqueles sejam salvos e que venham até mim, porque através de mim, o Senhor Jesus, todos serão, que se chegar até mim, todos serão salvos. Deus, Ele tem procurado aqueles que verdadeiramente querem atender o chamado de Deus. Amém? Ainda no livro de Isaías, eu quero chegar até a profecia principal, talvez, ou aquela profecia a qual ele diz que é a esperança no Messias, o capítulo 9 agora. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre, e a terra de Zebulão e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios será localizada junto à estrada entre o Jordão, e o mar se encherá de glória. Amém. E o povo que anda na escuridão verá grande luz, para que os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão em ti, e de ti, como os camponeses se alegrarão na colheita, como os guerreiros ao repartir os espólios. Pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia, e levantará o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrará a vara do opressor, como disseste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os unicórnios manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo, pois o menino nasceu, o filho nos dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. E o zelo dos exércitos fará, e o Senhor dos exércitos o fará para isso, e acontecerá. Amém? No meio de todo aquele fardo, no meio de toda aquela escuridão, há esperança. E Deus Ele quer nos usar para dizer que sim, existe esperança, que Deus enviou o seu Filho, o único Filho que Ele tinha, para que a gente não morresse em vão, para que a gente não se perdesse em trevas, para que através do seu Filho, todos nós, eu e você, homens e mulheres, crianças, todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna no Senhor. É isso que o Senhor Ele quer de cada um de nós. Esse é o chamado que o Senhor quer. É isso que o Senhor Ele quer fazer através da minha vida e através da sua vida. Testemunhe isso. Ouça a voz do Senhor, para que verdadeiramente o Senhor faça diferença na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus por todas as coisas, porque o Senhor Ele se faz presente em nosso meio. Deus Ele tem falado grandemente no meu coração, e eu creio que Deus Ele vai continuar falando do coração de cada um de vós. Basta você obedecer, porque é isso que o Senhor quer. Não adianta a gente ficar batendo cabeça, se perguntando: o que é que eu vou fazer? Será que é para eu louvar? Será que é para eu pregar? Às vezes a gente pode passar a vida inteira sem louvar, sem engrandecer o nome do Senhor através de um louvor em grandes públicos. Mas Deus Ele vai nos usar em outras áreas. E de uma maneira simples, singela, mas
através do Espírito Santo, Ele vai fazer a diferença através da sua vida. Através ali no profundo, através do oculto. Ninguém está vendo, só de alguém olhar para cada um de nós, de mim e de você, Deus ele vai fazer a diferença e essa pessoa vai se achegar até Deus. O profeta ele foi levantado como profeta de última hora para pregar e profetizar através de um povo que era duro, mas no meio daquela mensagem que era muito dura para aquele povo, havia uma esperança. E ele trouxe essa mensagem de que um dia o Senhor enviaria um homem para morrer por mim e por você, que através das suas pisaduras nós seríamos sarados, e nós fomos sarados, e nós estamos aqui verdadeiramente para dizer que o Senhor é santo, santo, santo e soberano na minha e na sua vida. A mensagem que o Senhor ele queria pregar através da minha vida, que o Espírito Santo queria pregar através da minha vida, era essa: e que se nós obedecermos a Deus para atender o chamado do Senhor, verdadeiramente o Senhor ele vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Queria agradecer mais uma vez ao pastor por essa oportunidade. Eu creio que o Senhor ele vai continuar falando a cada um de nós, cada um da sua maneira, cada um conforme o Espírito Santo vem nos conceder. Mas eu creio que Deus ele vai fazer a diferença através da sua glória na minha vida e da sua vida. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso na minha vida, Pai, tem me feito aprender e a ouvir a sua voz a cada dia mais. Pai, que não seja eu a viver por mim, mas que seja o Senhor a me ensinar a viver em Ti. Pai, porque eu sei que através do Teu Espírito Santo que prega, Senhor amado, porque eu não sei fazer nada a não ser que seja pelo Teu Espírito Santo. Pois eu sei, Pai amado, que é o Teu Espírito Santo que louva, que é o Teu Espírito Santo que prega, que é o Teu Espírito Santo que profetiza, que é o Teu Espírito Santo que faz a obra, Pai. Porque homem nenhum é capaz, Senhor amado, de fazer coisa alguma sozinho. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui os Teus servos. Eis-me aqui, Senhor amado, para atender ao Teu chamado. Em nome de Jesus, Pai, nos levanta como profetas de última hora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, Deus querido, nos ensina, Pai amado, Pai amado, em nome de Jesus, a nos purificar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que nada ficou oculto nem escondido na Tua presença, através dos Teus olhos. Em nome de Jesus, eu Te agradeço a cada dia mais e mais, porque o Senhor tem sido soberano, Pai, não só na minha vida, mas na vida dos meus. Pai, em nome de Jesus, continua cuidando, zelando, Pai amado, em nome de Jesus. E obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus familiares. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém.